Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos no Expiações Terrestres. Vamos ver Adelaide Marguerite Gosse. Não sei se é assim que se pronuncia. Era uma simples e pobre serva da Normandia, perto de Harfleur. Eu também não sei se é assim que se pronuncia. Com 11 anos, ela ingressou no serviço de ricos pecuaristas de sua cidade. Poucos anos depois, um transbordamento do Sene descarregou e afogou todos os animais. Outras infelicidades sobrevieram e seus senhores caíram na miséria. Adelaide encadeou a sua sorte a deles, abafou a voz do egoísmo, e não ouvindo senão seu coração generoso, fê-los aceitarem 500 francos poupados por ela e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando de sua morte, ligou-se a uma filha deles, que se tornara viúva e sem recursos. Ela trabalha no campo e leva seu ganho a casa, casa-se e a jornada de seu marido se acrescenta à sua. E eis agora ambos a sustentarem a pobre mulher que ela sempre chama a sua senhora. Este sublime sacrifício durou quase meio século. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento esta senhora, digna de tanto respeito e de admiração. Concedeu-lhe uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas do Havre associaram-se a esse testemunho de estima e lhe ofereceram uma pequena soma para acrescentar ao seu bem-estar. Enfim, a administração local ocupou-se de sua sorte com delicadeza, poupando a sua suscetibilidade. Um ataque de paralisia levou num instante, sem sofrimento, este ser benfazejo. Os últimos deveres foram-lhe prestados de maneira simples, mas decente. O secretário do Conselho Municipal foi à frente do cortejo fúnebre. Abre parênteses, Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861, fecha parênteses. Evocação. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de Marguerite Gosse, Adelaide, Marguerite, comunicar-se conosco. Resposta: sim, Deus consentiu-me esta graça. Pergunta: estamos felizes em vos testemunhar a nossa admiração pela conduta que tivestes durante a vossa existência terrestre, e esperamos que a vossa abnegação receba a sua recompensa. Resposta: sim, Deus foi para a sua serva cheio de amor e de misericórdia. O que fiz e que achastes bom era muito natural. Quer dizer, era uma coisa natural para ela, Não era uma coisa que ela teve sacrifício em fazer. Pergunta: para nossa instrução, poderias dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupaste sobre a terra? Resposta: eu ocupara em 2 existências sucessivas uma posição bastante elevada. O bem me era fácil, cumpria-o sem sacrifício, porque era rica. Achei que avançava lentamente, e foi por isso que pedi para retornar numa condição mais ínfima, onde deveria lutar eu mesma contra as privações, e para isso preparei-me por muito tempo. Deus sustentou a minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera, graças aos socorros espirituais que Deus me deu. Então a gente vê que ela era rica e ela ajudava, ela fazia caridade, ela fazia o que deveria fazer. Só que ela achou que o progresso dela estava muito lento. Então ela pediu uma encarnação mais difícil. Então a gente vê que esta encarnação não foi expiação nem provação. Foi uma prova que ela pediu para ela mesma, para que ela pudesse, digamos assim, avançar de uma forma mais rápida. Pergunta: revistes os vossos antigos senhores? Dizei-nos, eu vos peço, qual é a vossa posição diante deles, e se vos considerais sempre como a sua subordinada. Resposta: sim, eu os revi. Estavam à minha chegada neste mundo, e eu vos direi, com toda humildade, que eles me consideram como lhe sendo superior. Pergunta: tinhas um motivo particular para vos ligar a eles antes que a outros? Resposta: nenhum motivo obrigatório.
atingiria o meu objetivo em qualquer parte. Não era um objetivo com eles, um resgate ou alguma coisa. Não, não tinha nenhum motivo obrigatório. Atingiria o meu objetivo em qualquer parte. Com qualquer outra pessoa, de qualquer outra forma, ela iria atingir o objetivo dela, de conseguir superar as dificuldades, superar o orgulho, superar a vaidade. Escolhi-os para quitar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora foram bons para mim e me prestaram serviço. Pergunta: que futuro se apresenta para vós? Resposta: espero estar reencarnada no mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis bem presunçosa, mas vos respondo com toda a vivacidade do meu caráter. De resto, entrego-me à vontade de Deus. Perdão. Pergunta: nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado e não duvidamos que Deus vos cumule com as suas atenções. Resposta: obrigada, possa Deus vos bendizer e a todos, em morrendo, vos faça experimentar as alegrias tão puras que foram distribuídas. Aqui ela colocando que a todos que, quando desencarnarem, porque esse é o caminho de todos, possam encontrar, experimentar as alegrias como ela experimentou, que foram distribuídas a ela. Por um outro caso, Clara Rivier. Clara Rivier era uma menina de 10 anos, pertencente a uma família de camponeses numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante a sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava a sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante as quais não cessou de orar a Deus. Abre aspas. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que uma vida de felicidades me está reservada depois. Fecha aspas. Dizia seu pai e chorava. Abre aspas. Consola-te, retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto. Mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Fecha aspas. Com efeito, quando o momento fatal deveria cumprir-se, chamou todos os seus dizendo, abre aspas, não tenho mais que 5 minutos para viver. Dai-me as vossas mãos. Fecha aspas. Ela expirou como anunciara, em menos de 5 minutos. Desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivier, onde transtorna tudo. Bate na mesa como se tivesse uma clava, agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado, e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer, abre aspas, mas vede, pois como Clara está linda, fecha aspas. Então a gente está vendo barulho ali na casa, A gente está vendo os transtornos, mas a irmãzinha pequena vê a irmã que desencarnou, conversa com ela e fica muito feliz de ver a irmã que desencarnou. Evocação, de Clara Rivier. Resposta. Estou junto de vós, disposta a responder. Pergunta, De onde vos chegavam, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimis sobre a vida futura antes de vossa morte? Resposta. Do pouco de tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a terra, e era médium retornando entre vós. Era uma predestinação, eu sentia e via o que dizia. Pergunta, por que ocorre que uma criança de vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimento? Resposta, porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a do meu anjo guardião,
que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. O protetor, o anjo guardião, o mentor, não importa o nome que se dê, que estava ali junto dela dando suporte para que ela pudesse passar pela dor, para que ela pudesse passar por aquela prova difícil, aquela provação que ela estava passando. Pergunta: como fostes prevenida do instante de vossa morte? Resposta: meu anjo guardião me disse, ele nunca me enganou. Pergunta: dissestes a vosso pai, abre aspas, consola-te, retornarei para te visitar, fecha aspas. Como ocorre que, animada de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis atormentá-los depois de vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Resposta: eu tinha sem dúvida uma prova, ou antes uma missão a cumprir. Se vim rever meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos, cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo a minha irmã. Quer dizer, aquela turbulência que esses espíritos fazem ali na casa tem uma razão de ser. Da mesma forma que ela aparecendo e conversando com a irmã também tem uma razão de ser. É isso que ela está colocando. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. Pergunta: assim não fostes vós pessoalmente que causastes essa perturbação? Resposta: fui ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada aos meus queridos pais. Pergunta: como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu, se não fostes vós que produzistes essas manifestações? Resposta: minha irmã não viu, senão eu. Ela possui agora uma segunda vista. E não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. Ou seja, ela vai vir outras vezes e a irmã vai vê-la. Pergunta: por que tão jovem fostes afligida com tantas enfermidades? Resposta: eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse, abre aspas, gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras altiva por tua beleza e serás abatida. Em lugar da vaidade, esforçar-te-ás para adquirir a bondade e a caridade. Fecha aspas. Fiz segundo a vontade de Deus e o meu anjo guardião me ajudou. Pergunta: querereis dizer alguma coisa aos vossos pais? Resposta: a pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Então não adianta orar com os lábios, né? Repetir reza, repetir padrões. A oração é o estado de espírito, o trabalho é uma oração, a fraternidade é uma oração, a verdadeira caridade é uma oração, realizar bem o seu trabalho é uma oração. Vamos lembrar o capítulo, se eu não me engano, 26, se eu não me engano, do livro Pensamento e Vida. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. O capítulo se chama Oração. E o Emmanuel coloca exatamente isso. Tudo aquilo que, todo trabalho bem feito, todo trabalho feito com amor é uma oração. Então, não é a oração de reza, não é a oração de língua, é a oração de atitude, é a oração de trabalho, é a oração que se faz na vivência da verdadeira vida com fraternidade, com amor e com caridade. Então ela diz aqui,
A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita, verdadeiro espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir. A todas deu a mesma aspiração, e é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa de brocado de ouro do que se pensa geralmente. A roupa de lã, né, do pobre, daquele que é agasalhado porque sente frio, toca de mais perto, está muito mais junto do que se pensa da roupa de brocado do rei, que está ali acima de tudo, ou do nobre, ou do rico, né? Também encurtai as distâncias pela caridade. Introduzi sobre o pobre em vossa casa. Introduzi o pobre em vossa casa. Encorajai-o, elevai-o, não o humilheis. Se soubesse praticar por toda a parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais em épocas determinadas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e para abrir-lhes os olhos. Caros pais, orai a Deus, amai-vos e praticai a lei do Cristo. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Implorai a Deus que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos amar. Fazei em previsão do futuro vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, a caridade, o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. Assinado, Clara. E aqui nós temos uma nota. É um belo pensamento este, abre aspas. A roupa de lã toca de mais perto do que se crê. A roupa de lã toca de mais perto do que não se crê a roupa de brocado de ouro, fecha aspas. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam num meio ínfimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhes concedera. É uma justiça que todo mundo compreende. Um outro pensamento não menos profundo é aquele que atribui a calamidade dos povos. Um outro pensamento não menos profundo é aquele que atribui à calamidade dos povos a infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que, se praticassem a lei de caridade, não haveria nem guerras nem grandes misérias. É a prática dessa lei que o Espiritismo conduz, seria, pois, por isso que encontra inimigos tão obstinados? As palavras dessa menina aos seus pais são as de um demônio? Ou seja, será que é porque o Espiritismo traz ensinamentos e traz proposições que são difíceis de serem colocadas e que mexem com o nosso interior, que ele é tão criticado e ele é tão, digamos assim, atacado por seus inimigos? E aí ele pergunta aqui, as palavras dessa menina são as de um demônio? Porque eles colocam que porque está fazendo barulho, está atrapalhando, está criando situações, ali são espíritos maus? Não são. Eles estão fazendo com que os pais dela percebam que os espíritos existem, que eles têm que ter uma outra postura, que eles têm que se modificar, já que ela, com todo o seu sofrimento e com todo o seu conhecimento, não conseguiu fazer com que os pais se modificassem.
os espíritos ali na casa vão tentar realizar o que ela não conseguiu realizar. E a irmã, ela está tentando ajudar através, né, das conversas que ela tem ali com a irmã, que é a V. E aí nós vamos para outra colocação, Françoise Vernes. Também não sei se assim se pronuncia. Cega de nascença, filha de um camponês das vizinhanças de Toulouse, morta em 1855 com a idade de 45 anos, ocupava-se constantemente de ensinar o catecismo às crianças, a fim de prepará-las para a sua primeira comunhão. Tendo mudado o catecismo, não teve nenhuma dificuldade em aprendê-lo de novo, porque sabia todos os dois pelo coração. Uma noite de inverno, retornava de uma excursão a várias léguas em companhia de sua tia. Era necessário atravessar uma floresta por caminhos horríveis e cheios de lama, e as duas mulheres deviam caminhar com precaução sobre a margem dos fossos. Sua tia queria conduzi-la pela mão, porém, ela respondeu-lhe: "Não vos preocupeis comigo, eu não corro nenhum perigo de cair, pois vejo sobre o meu ombro uma luz que me guia. Segui-me, sou eu quem vou conduzir-vos." Perdão. Elas chegaram assim em casa sem acidente, o cego conduzindo aquele que tinha o uso dos seus olhos. Então ela, como cega, como via uma luz, né, ela pôde conduzir com segurança a tia que enxergava. Evocação em Paris, em maio de 1865, né, nós vamos ver que ela desencarnou em 1855. Então ela está sendo evocada aqui 10 anos depois do seu desencarne. Pergunta: teríeis a bondade de dar-nos a explicação dessa luz que vos guiava nessa noite escura e que não era visível senão por vós? Resposta: como? Pessoas que, como vós, estão em relação contínua com os espíritos, têm necessidade de uma explicação para um fato semelhante? Era meu anjo guardião quem me guiava. Pergunta: era bem a nossa opinião, mas desejávamos ter-lhe a confirmação. Tinhais nesse momento consciência de que era o vosso anjo guardião quem vos servia de guia? Resposta: não, nisto convém. Entretanto, acreditava numa proteção celeste. Tinha por muito tempo pedido ao nosso Deus, bom e clemente, para ter piedade de mim. E é tão cruel ser cego. Sim, é bem cruel, mas reconheço também que é justiça. Aqueles que pecam pelos olhos devem ser punidos pelos olhos, e assim com todas as faculdades das quais os homens são dotados e das quais abusam. Não procureis, pois, nos numerosos infortúnios que afligem a humanidade, outra causa que aquela que lhe é natural: a expiação. Expiação que não é meritória, senão quando sofrida com submissão. Porque se não houver submissão, se não houver resiliência, a expiação vai ter que ser repetida, porque não houve aprendizado. Então, repetindo aqui: expiação que não é meritória, senão quando sofrida com submissão, e que pode ser abrandada, se pela prece atraem-se as influências espirituais que protegem os culpados da penitenciária humana. O Kardec até sublinha aqui, né? A penitenciária humana, a prisão que é o reencarne aqui nesse corpo e nesse planeta. E derramam a esperança e a consolação nos corações sofridos, nos corações aflitos e sofredores. Pergunta: estáveis votada a instrução religiosa das crianças pobres. Tivestes dificuldades para adquirir os conhecimentos necessários ao ensino do catecismo, que sabíeis pelo coração, malgrado a vossa cegueira, e embora houvesse mudado? Resposta: os cegos têm em geral os outros sentidos dobrados, se assim posso exprimir-me. A observação não é uma das menores faculdades de sua natureza.
Sua memória é como um registro onde são colocados com ordem e para dali não desaparecerem nunca os ensinamentos dos quais tem as tendências e as aptidões, né? Falando aqui da grande memória que ela tinha, até por ser cega. Nada do exterior sendo capaz de perturbar essa faculdade. Disso resulta que ela, nessa faculdade, pode ser desenvolvida de maneira notável pela educação. Não era o caso em que me encontrava, porque não receber educação. Disso não agradeço senão mais a Deus, por permitir que ela fosse bastante para me possibilitar cumprir a minha missão junto dessas criancinhas. Ela agradecendo a memória que ela tinha para ela poder cumprir, né, a missão dela junto às crianças. Era ao mesmo tempo uma reparação de meu mau exemplo que lhes dera em minha precedente existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Para isso, não tem senão que olhar a seu redor, e isso lhes será mais útil do que se deixarem desviar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que zombam deles, adulando seu orgulho com frases de grande efeito, mas vazias de sentido. Olha que observação interessante que ela faz, né? Para os espíritas não se deixarem desviar a atenção pelos espíritos que vão ali bajulando, que vão, né, adulando o orgulho, alimentando o orgulho, com frases de efeito, mas que não tem nada para ensinar, não tem nada para dizer. Pergunta: pela vossa linguagem, vos julgamos avançada intelectualmente do mesmo modo que a vossa conduta sobre a terra foi uma prova do vosso adiantamento moral. Resposta: tenho muitíssimo para adquirir ainda, mas há muitos sobre a terra que passam por ignorantes porque a sua inteligência está velada pela expiação. Nós vimos em alguns dois casos passados sobre a idiotia, né? Mas na morte esses véus caem, e esses pobres ignorantes frequentemente são mais instruídos do que aqueles nos quais provocam os desdéns. Crede-me, o orgulho é a pedra de toque pela qual se reconhecem os homens. É a nossa pedra de toque. É a mais difícil da gente se desvencilhar. É o orgulho. Todos aqueles cujos corações forem acessíveis à adulação, né, e o orgulho, né, o adulador, ele move o orgulhoso, ele faz com que o orgulhoso se sinta ali todo cheio de si. Por isso que ela coloca aqui: todos aqueles cujos corações forem acessíveis à adulação, ou que têm muita confiança em sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, não são sinceros. Desconfiai deles. Sede humildes como Cristo, e carregai como ele a cruz com amor, a fim de terdes acesso ao reino dos céus. Assinado François Verens. Um outro caso, Ana Bitter. Ser atingido pela perda de um filho adorado é um desgosto cruciante. Mas ver um filho único dando as mais belas esperanças, sobre o qual se concentrou as suas únicas afeições, e aqui ele sublinha únicas, as únicas afeições foi para esse filho, ou é no caso aqui, né, a filha. Então, dando as mais belas esperanças, sobre o qual se concentrou as suas únicas afeições, desfalecer sobre os seus olhos, extinguir-se sem sofrimentos por uma causa desconhecida, uma dessas bizarrias da natureza que confundem a sagacidade da ciência. Ter esgotado inutilmente todos os recursos da arte e adquirido a certeza de que não há nenhuma esperança e sofrer essa angústia de cada dia durante longos anos, sem prever-lhe o fim, é um suplício cruel que a fortuna aumenta. Está falando aqui do sofrimento do pai dela, numa doença que ela tinha que não tinha retorno, não tinha salvação. Longe de abrandar porque se tem a esperança de vê-la gozar um ser querido. Tal era a situação do pai de Ana Bitter.
Também um sombrio desespero se apoderara de sua alma e seu caráter se irritava mais e mais à vista desse espetáculo doloroso, cujo fim não poderia ser senão fatal, embora indeterminado. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou dever interrogar o seu espírito protetor a esse respeito, e dele recebeu a seguinte resposta. Abre aspas. Perguntou, pelo sofrimento dessa menina. Abre aspas. Quero muito dar-te a explicação do estranho fenômeno que tens sobre os olhos, porque sei que me pedindo não estás movido por uma indiscreta curiosidade, mas pelo interesse que tens por essa pobre criança e porque dela sairá para ti, crente na justiça de Deus, um ensinamento proveitoso. Aqueles que o Senhor quer ferir devem curvar a sua fronte e não maldizê-lo. E se revoltarem, aqueles que o Senhor quer ferir devem curvar sua fronte e não maldizê-lo e se revoltarem, porque ele nunca fere sem causa. A justiça e a misericórdia de Deus. A pobre jovem da qual o Todo-Poderoso suspendera o decreto de morte, ou seja, o sofrimento dela ali se prolongava e ela não desencarnava. Então, a pobre jovem da qual o Todo-Poderoso suspendera o decreto de morte deve logo retornar entre nós, vai desencarnar, porque Deus teve piedade dela. E seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ser atingido na única afeição de sua vida. A perda dessa filha tão querida vai atingi-lo porque é a única afeição que ele tem, não consegue amar mais ninguém além da filha. Então, e seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ser atingido na única afeição de sua vida por ter zombado do coração e da confiança daqueles que o cercam. Por um momento, seu arrependimento tocou o mais alto, tocou a Deus. E a morte suspendeu seu gládio, Gládio é uma espada, que era usada antigamente, uma espada com duas pontas, sobre essa cabeça tão querida. Mas a revolta retornou e o castigo segue sempre a revolta. Felizes quando se está sobre esta terra que sois castigados. Pedi, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. Por quê? Porque tem muito fluido vital. Então, para conseguir esse desenlace no espírito jovem que ainda tem muito fluido vital, é mais difícil. Por isso que ele diz aqui, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. A seiva é tão abundante nesse pobre ser, o fluido vital é tão abundante nesse pobre ser, apesar de seu estado de enfraquecimento, que a alma dele se livrará com dificuldade. Orai, mais tarde ela vos ajudará e ela mesma vos consolará, porque o seu espírito é mais elevado que o das pessoas que a cercam. Foi por uma permissão especial do Senhor que pude responder ao que me perguntastes, porque é necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele, fecha aspas. Então, o espírito protetor pôde responder a pergunta a esse médium, porque ela precisa de orações para ela poder ser auxiliada no desencarne. O pai morreu depois de sofrer o vazio do isolamento da perda de sua criança. Eis as primeiras comunicações que uma e o outro deram depois de sua morte. Primeira comunicação da filha, que ela deu depois da sua morte. Obrigada, meu amigo, por estar interessado na pobre criança e por ter seguido os conselhos do vosso bom guia, das orações para ela. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terrestre, porque meu pai, ai de mim, ele não pedia mais, ele maldizia. Todavia não o quero nisso. Foi por causa de sua grande ternura por mim. Peço a Deus dar-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Eu o excito, o encorajo,
Minha missão é abrandar os seus últimos instantes. Então ela tentando ali que o pai se arrependa, que o pai possa se modificar antes de morrer. Por vezes, um raio de luz divina parece nele penetrar, mas isso não é senão um clarão passageiro, e ele cai logo nas suas primeiras ideias. Não há nele senão um germe de fé abafado pelos interesses do mundo, e que só novas provas mais terríveis poderão desenvolver, pelo menos o temo. E aqui, quantas pessoas não estão nessa situação, né, de ter só um vislumbre de fé, uma luzinha pequena que, né, como vagalume, ilumina ali, mas logo se apaga. Quanto a mim, ela continua, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Foi por isso que não me foi muito dolorosa, nem bem difícil. Em minha estranha enfermidade eu não sofria. Era antes um instrumento de prova para meu pai, porque ele sofria mais em me ver nesse estado do que eu mesma não sofria. Estava resignada e ele não o estava. Hoje disso estou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar minha permanência sobre a terra e por isso lhe agradeço. Estou feliz no meio dos bons espíritos que me cercam. Todos nos aplicamos em nossas ocupações com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. E aqui abre parênteses, o pai em torno de um mês depois de sua morte, fecha parênteses. Então aqui eles evocaram o pai um mês depois da morte dele. Pergunta: nosso objetivo em vos chamando é de vos indagar quanto à vossa situação no mundo dos espíritos, para vos ser úteis se estiver em nosso poder. Resposta: o mundo dos espíritos. Eu não o vejo. Não vejo senão os homens que conheci e dos quais nenhum pensa em mim e não me lamenta. Ao contrário, parece estarem contentes por se desembaraçarem de mim. Pergunta: tendes bem conta de vossa situação? Resposta: perfeitamente. Durante algum tempo acreditei ser ainda de vosso mundo, mas agora sei muito bem que não sou mais. Ele sabe que morreu. Pergunta: como ocorre então que não vis outros espíritos ao vosso redor? Resposta: eu o ignoro, todavia tudo é claro ao meu redor. Pergunta: é que não tornastes a ver vossa filha? Resposta: não, ela está morta, eu a procuro, chamo-a inutilmente. Que vazio terrível a sua morte deixou-me sobre a terra. Em morrendo, dizia-me que, sem dúvida, encontrá-la-ia, mas nada. Sempre o isolamento ao meu redor. Ninguém me dirige uma palavra de consolo e de esperança. Adeus, vou procurar a minha criança. E aqui nós vemos uma colocação do guia do médium explicando a situação. O guia do médium. Este homem não era nem ateu nem materialista, mas era daqueles que creem vagamente, sem se preocupar com Deus nem com o futuro, absorvidos que estão pelos interesses da terra. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tudo sacrificado para salvar a sua filha, mas teria sacrificado sem escrúpulo todos os interesses de outrem em seu proveito pessoal. Fora sua filha, não se prendia a ninguém. Disso Deus o puniu, como sabeis. Tirou-lhe a única consolação sobre a terra, né? Tirou-lhe a filha. E como não se arrependeu-lhe, foi igualmente arrancada no mundo dos espíritos. Ele não tinha como encontrar, ele não haveria no mundo dos espíritos. Ele não se interessou por ninguém sobre a terra, e ninguém se interessa por ele aqui. Está só, abandonado, aí está a sua punição. Entretanto, sua filha está junto dele, mas não a vê. Se a visse, não seria punido. Que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre, blasfema mesmo. Fazem uma palavra como fazia sobre a terra. Ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair dessa cegueira. Então aqui o guia do médium pedindo que se orasse por ele para que ele pudesse ser ajudado. E agora, né, o espírito Joseph Maître, cego. Joseph Maître pertencia à classe média da sociedade.
Gozava de um modesto bem-estar que o supunha ao abrigo da necessidade. Seus pais deram-lhe uma boa educação e destinaram-no à indústria, mas aos 20 anos tornou-se cego. Morreu em 1845, em torno do 50º ano, ou seja, com 50 anos. Uma segunda enfermidade veio atingi-lo mais ou menos 10 anos antes de sua morte. Tornou-se completamente surdo, de sorte que as suas relações com os vivos não podiam ocorrer senão pelo toque. Não mais ver já era bem penoso, mas não mais ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo gozado de todas as suas faculdades, deveria melhor ainda sentir os efeitos dessa dupla privação. Que pudera merecer-lhe essa triste sorte? Não fora a sua última existência, porque a sua conduta sempre foi exemplar. Era bom filho, de um caráter doce e benevolente, e quando se viu, por acréscimo, privado do ouvido, aceitou essa prova com resignação e nunca murmurou uma queixa. Seus discursos denotavam uma perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com seu espírito, chamando-o, recebeu dele a comunicação seguinte, em respostas às perguntas que lhe foram dirigidas. Abre parênteses, Paris, 1863, fecha parênteses. Meus amigos, é a mensagem, né, que receberam dele. Meus amigos, eu vos agradeço por vos lembrardes de mim, embora talvez nisso não pensasseis, se não esperáveis tirar algum proveito de minha comunicação. Ele está ali sabendo que o que eles querem é tirar algum proveito da comunicação, mas ele agradece por ter sido evocado. Mas sei que um motivo mais sério vos anima. Por isso, entrego-me com prazer ao vosso chamado, uma vez que me fazem o obséquio de mo permitir, feliz por servir a vossa instrução. Possa meu exemplo juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Vós me conhecestes cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Eu vou contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência que ocorreu no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos, em consequência de excessos de todos os gêneros, que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram os meus órgãos. Já era uma punição por abusar dos dons que recebera da providência, da providência divina, porque era largamente dotado. Mas, em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa de minha enfermidade, disso acusei esta mesma previdência, acusou a previdência divina, acusou a Deus, na qual de resto pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o dizendo que se existisse deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia sofrer as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário de não ser como tantos outros miseráveis cegos, obrigados a mendigar o meu pão. Mas não, eu não pensava senão em mim e na privação das alegrias que me era imposta. Sob o império dessas ideias e de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente, insuportável, em uma palavra, para aqueles que me cercavam. A vida era doravante sem objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma quimera, uma ilusão, Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, resolvi dar-lhe fim mais cedo e me suicidei. Então ele foi um suicida na encarnação anterior. Ao me despertar, ai de mim! Estava mergulhado nas mesmas trevas em que estive durante a vida. Continuava cego. Entretanto, não tardei a reconhecer que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Em vão, tentei me furtar
para mergulhar no nada. Eu me chocava com o vazio. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvira dizer, estaria, pois, durante a eternidade nessa situação? Ele se suicidou para fugir da cegueira e se viu no plano espiritual cego. E ali, pelas crenças da época, né, achou que ia ficar na eternidade ali cego. Esse pensamento, né, ficar ali na eternidade cego. Eu não sofria nada, mas dizer-vos os tormentos e as angústias de meu espírito é coisa impossível. Era um tormento impossível dele conseguir expressar como era difícil. Quanto tempo isso durou? Ignoro. Mas quanto esse tempo me pareceu longo. Exausto, estafado, fiz enfim um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim que se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me. E implorei a sua piedade. Ele caiu em si e pediu ajuda a Deus. À medida que eu pedia e que o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel posição teria um termo. Acabaria. Enfim, a luz se fez, e meu arrebatamento foi extremo, quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam radiosos no espaço. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Então um deles disse-me, abre aspas, Deus que desconhecestes teve conta de teu retorno a ele e permitiu-nos dar-te a luz, mas tu não cedestes, senão com o constrangimento e a lassidão, o esgotamento, a diminuição das forças. Se queres doravante participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade do teu arrependimento e de teus bons sentimentos em recomeçando a tua prova terrestre, em condições onde estarás exposto a cair nas mesmas faltas. E aqui Kardec sublinha, eu vou repetir, porque ele veio provar, veio reencarnar de novo, e a gente vê que ele reencarna e vai ficar cego, né, com 20 anos ou por aí, para provar se ele realmente se modificou. Então, voltando aqui, né, é necessário provar a sinceridade de teu arrependimento e de teus bons sentimentos em recomeçando a tua prova terrestre em condições onde estarás expostos a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais rude do que a primeira. Fecha aspas. Aceitei prontamente, prometendo-me muito não mais falir. Então ele aceitou a prova e se comprometeu a não falir. Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis. Não tive dificuldade em ser bom, porque não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus e Deus puniu-me. Por aí, retornei com a fé inata, né? Com a fé que vem com ele. Ele veio por tudo aquilo que ele passou no plano espiritual, por tudo aquilo que ele se propôs a se modificar. Ele veio com a fé inata, a fé veio com ele. Para aí, né, para a terra, retornei com a fé inata. Foi por isso que não murmurei mais contra ele e aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que deveria ter a sua fonte na soberana justiça. Então ele não maldisse, ele não se revoltou, ficou cego e depois ficou surdo e passou por uma prova tão difícil com resignação. O isolamento em que me encontrei nos últimos anos, né, cego e surdo, um isolamento absurdo, né? Então o isolamento em que me encontrei nos últimos anos nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso, porque durante essa longa noite onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Então ele aproveitou aquela escuridão da cegueira e o silêncio da surdez
para se voltar a Deus, para voltar aos seus pensamentos, para voltar para as suas orações, para a sua busca do aprendizado, né? De voltar a Deus, pelo verdadeiro sentimento. Quando chegou o fim de meu exílio, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres. A comparação com o passado fez-me achar relativamente a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus. Mas quando olho para a frente, vejo o quanto estou ainda longe da felicidade perfeita. Eu expiei, me é necessário reparar agora. Vamos lembrar, né, o capítulo 7 aqui da primeira parte, as penas futuras, no artigo 16, né, que a gente tem que se arrepender, expiar e depois reparar. Então ele coloca aqui. Então eu expiei, me é necessário reparar agora. Minha última existência não foi proveitosa senão a mim unicamente. Né? Foi ele que se libertou, foi ele que se limpou, ele só foi proveitosa para ele. Espero logo recomeçar uma nova existência em que poderei ser útil aos outros. Aí ele vai poder reparar e aí ele vai poder terminar esse processo. Então, expiou com resignação, ótimo, mas não termina aí, vai ter que reparar, vai ter que voltar e reparar o mal que fez. Então, por isso que ele diz aqui. Então, espero logo recomeçar uma nova existência em que poderei ser útil aos outros. Isto será a reparação de minha inutilidade precedente. Se ele foi inútil em 2 encarnações, agora ele vai ter que ser muito útil para poder acertar tudo isso. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, meus amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer alguns de meus irmãos encarnados e evitar-lhes o lamaçal onde caí, terei começado a quitar a minha dívida. Então, se essa explanação, se essa colocação ajudar aqueles que estavam ali lendo, né, porque é psicografia, e a nós que estamos lendo aqui, ele já começou a pagar a sua dívida. E assim termina o livro, né, o céu e o inferno, né, a justiça divina segundo o Espiritismo. E nós vamos continuar o nosso estudo na próxima semana com o livro Obras Póstumas. Até lá!